No capítulo 16 de Boruto to Blue Vortex, vemos como foi o treinamento em que o Boruto aprendeu a usar o Hiraishin. O Kashinkoji fala que esse jutsu é muito parecido com o jutsu de espaço-tempo dos Otsutsuki, e já que o Boruto é praticamente um Otsutsuki e por conta da linhagem de sua família, ele conseguiria. Então o Kashinkoji começa a explicar como o Boruto conseguiu usar esse jutsu no futuro. Ele fala que qualquer ferramenta ninja que for marcada com seu chakra e se conectando a eles, o Boruto conseguirá ir a qualquer lugar de forma instantânea. Ele menciona que essa técnica foi aperfeiçoada pelo avô do Boruto, o quarto Hokage. O Kashinkoji tem o poder de ver várias linhas temporais do futuro. Lembram que já vimos isso nos capítulos anteriores? Ele viu várias técnicas e habilidades que o Boruto levaria praticamente a vida toda para aprender, e assim comprimiu tudo isso e ensinou ao Boruto em pouco tempo. Por isso o Boruto está tão forte. O Kashinkoji fala para o Boruto que ele demorou cerca de 6 anos para aprender a usar o Hiraishin, mas que na verdade a técnica que o Boruto aprendeu é diferente. Ele não aprendeu o verdadeiro Deus do Trovão. O Boruto desenvolveu uma variante do Hiraishin. O Kashinkoji explica que quando Boruto estava tentando diariamente dominar o ninjutsu do espaço-tempo, ele acabou criando a sua própria técnica. O Kashinkoji fala que depois de várias tentativas, o Boruto chegou à conclusão de que a aplicação de chakra mais adequada é por meio do uso de metal. O Boruto pergunta se ele conseguiria até com a sua espada, e o Kashinkoji responde que sim, que ele conseguiria com kunais, shurikens ou quaisquer utensílios que sejam de metal, mas que ele teria uma limitação, pois não conseguiria saber qual objeto marcou. Ele só conseguiria se teletransportar com precisão para os objetos que estão em seu campo de visão. Depois de muito tempo, o Boruto do futuro pensou em uma solução para isso, criando vários objetos e utensílios com formas diferentes, para assim ele ter a localização com precisão para onde deveria ir. O Kashinkoji fala que as conclusões que o Boruto do futuro levou vários anos para chegar, ele obteve em minutos, mas para dominar esse jutsu, ele deverá passar por um treinamento intenso. O Boruto já usa o jutsu e já aparece em uma árvore e fala para ele não se preocupar, porque ele vai aprender tudo passo a passo, até porque ele tinha muita coisa para fazer. Após isso, vemos eles no esconderijo. O Boruto pergunta para o Kashinkoji que já que ele tem o poder de ver o futuro, por que não fala para todos o caminho certo a se seguir? O Kashinkoji fala que eles são pontos singulares do destino, e é dever desses pontos apoiar nas sombras para que haja um bom futuro. Então, vemos que a Ida está vendo essa conversa usando seu jutsu, mas o Kashinkoji fala que mais cedo ou mais tarde ele já sabia que ela iria ver essas conversas. Então vemos que a Sarada e a Sumire também estavam com ela. A Sarada pergunta a Ida se ela havia descoberto alguma coisa. A Ida responde que parece que o Boruto tem suas próprias razões para não dizer muitas coisas a todos eles, e que ela acha que o Boruto está se esforçando para não causar danos ao futuro de todos. A Sarada então fala que pode até ser, mas ela não entende porque o Boruto quer carregar tudo sozinho. A Sarada também diz que muito disso é culpa de Konoha, pois mesmo tendo o mesmo inimigo em comum, eles ainda querem matar o Boruto. A Sumire fala que a Sarada deveria pensar um pouco, porque talvez o Boruto não conte tudo o que ele sabe para proteger elas, mas a Sarada fala que se não fosse ela, o Boruto teria morrido há muito tempo atrás. A Sumire diz que a Sarada também deveria pensar em como o Boruto se sente, e que ele não faz essas coisas por escolha dele, e que mesmo que ele queira falar, há coisas que ele não pode dizer. Ela pergunta a Sarada se alguma vez ela já tentou pensar no quão doloroso isso pode ser. A Sarada fica apenas em silêncio. A Sumire também fala que não é só em relação ao Boruto, mas se alguma vez a Sarada já pensou em como ela se sentia. A Sumire diz que a Sarada sabe que ela é apaixonada pelo Boruto, e mesmo sabendo disso, ela pulou nos braços dele. A Sumire fala que ela até entende a reação da Sarada, mas e quanto a ela? Ela diz que a Sarada deveria ter pensado nos sentimentos dela. A Sarada fica olhando, muito sem graça. A Ida então fala que a situação ficou muito tensa, tão tensa que ela não consegue nem mover um dedo, mas está muito divertido. A Sumire então pede desculpas a Sarada e fala que ela nem sabe por que ela falou aquilo, e que aquele não era o momento para elas terem essa conversa. A Sumire já sai correndo dali, e essa corridinha polêmica aqui, hein? Fala aí galera, o que vocês acharam disso? Mas, enfim, a Sarada pede para ela esperar e a chama ela de representante. A Sumire então para e pensa consigo mesma que até quando a Sarada iria chamar ela assim. Depois disso a Sarada fica muito constrangida. Então a Ida recebe uma ligação do Shikamaru. Ele fala que precisa conversar com ela urgentemente. A cena corta e vemos os velhotes de Konoha. Eles estão conversando com o senhor feudal. Ele pergunta como eles deixaram o Boruto fugir e que isso é inaceitável. Os velhotes pedem apenas desculpas, mas ele fala que se eles não capturarem e matarem o Boruto, seriam tomadas outras medidas.
Então o velhote fala que ele poderia ficar despreocupado, porque eles iriam fazer tudo o que tinha que ser feito o mais rápido possível. Então vemos a conversa da Aida com o Shikamaru. O Shikamaru fala que ele prefere que ela não o encare, porque quando ela faz isso, as engrenagens do seu cérebro ficam lentas. A Aida fala que ainda bem que a equipe sensorial não está escutando essa conversa, porque quando as engrenagens do cérebro dele ficam lentas, ela acha muito fofo e gosta disso. Para quem não entendeu, a Aida tem um poder que faz com que todos que têm contato com ela amem. Quase todos caem nesse jutsu, menos algumas mulheres, como a Sarada e a Sumire, e os Otsutsukis. O Shikamaru só olha, e depois disso, ele pergunta o que está acontecendo na Vila da Areia. A Aida fala que como eles esperavam, surgiu mais um Shinju, e a base dele é o Shinki, e o seu alvo é o Kazekage. A Aida fala que o Gaara está selado, mas o Shinki poderia desfazer esse selamento. O Shikamaru fala que isso queria dizer que o Gaara estaria em perigo e que eles teriam que organizar uma missão para o País do Vento imediatamente. A Aida fala que essas informações são de algumas horas atrás. Em outras palavras, não é em tempo real. Ela fala que no meio desse grupo há um Shinju muito problemático. Quando ela tenta ver algo sobre eles, ele acaba a observando, fazendo ela não se sentir bem. Ela então pede desculpas a ele por não assistir essa conversa em tempo real. O Shikamaru fala que está tudo bem, essas informações são de grande ajuda. A Aida fala que sobre o Boruto, ela sabe que o Shikamaru desistiu de matar ele e até o ajudou a fugir, usando o Mitsuki. O Shikamaru fala que ele não sabe do que ela está falando. A Aida fala para ele não se fazer de idiota, mas ele poderia ficar despreocupado porque ela não ia relatar isso ao resto de Konoha. Porque além do mais, se o Shikamaru se desse mal, ela também sairia prejudicada e acima de tudo, ela não quer causar mais problemas ao Boruto. Ela fala também que o Kawaki vai colaborar com o Boruto e que se o Shikamaru quiser ajudar eles a derrotarem os Shinjus, era melhor ele não se meter com eles. O Shikamaru fala que ele ainda tem uma dúvida. Ele fala que o Boruto tem um colaborador secreto e pergunta se ela viu quem era esse aliado, porque da última vez que o Boruto entrou em contato com ele foi através de um sapo. Então o Shikamaru pergunta se era o Kashinkoji que estava ajudando o Boruto. Nessa hora surge um sapo das costas da Aida e fala que esse foi um ótimo palpite e que realmente ele acertou. E nesse momento o sapo fala que vai falar só o essencial com ele e sem questionamentos. O sapo então fala que na missão do País do Vento ele deve mandar apenas o Konohamaru, a Sarada e o Mitsuki. O Shikamaru, em choque, pede um motivo para ele concordar com isso. O sapo fala que ele achou que havia dito antes que não era para ele questionar. Então ele fala que há uma grande possibilidade do Ryu e a Matsuri aparecerem por lá e que o time dele vai trabalhar junto com 2 ninjas da Vila da Areia. O sapo fala também para ele não deixar que a Himawari saia da vila, porque agora que o Jura sabe que a Himawari tem o chakra da Kurama, ela se tornou seu alvo. Então, por nenhum motivo, ele deveria deixar ela sair da vila, e que se isso acontecesse, o Jura iria ao encontro dela instantaneamente, e ela iria morrer. Ele fala que felizmente, o Jura valoriza muito o significado cultural de Konoha, e se nada de catastrófico acontecer, Konoha está segura por algum tempo. E se por algum motivo o Jura resolver visitar alguma livraria de Konoha, era para eles o tratarem como um cliente comum. E o mais importante, esse cara não é brincadeira. Eles não deveriam em hipótese alguma provocar ele, porque se ele ficar sério, as chances deles vencerem são de 1 em 1 milhão. O Shikamaru fica em choque, o sapo continua dizendo. Ele fala que eles deveriam derrotar os alvos com a menor força primeiro, e que se o Jura aparecesse, era para eles fugirem imediatamente. O sapo então fala que isso é tudo, e deseja boa sorte, e já pula para o chão, e fala que ele está muito grato por ele ter ajudado o Boruto a fugir. O Shikamaru fica olhando atômico. O sapo fala que mesmo sem garantia de nada, ele ouviu seu coração e foi contra os seus companheiros, e que ele não ia o forçar a nada, mas pelo bem do futuro, ele deveria continuar ouvindo seu coração. Nesse momento, Shikamaru acende um cigarro e a cena já corta, e vemos a cena mais da hora desse capítulo. Simplesmente o time 7, eles já estão no País do Vento. Então o time Shinki que já estava ali fala para eles serem bem-vindos ao País do Vento. Fala aí o que vocês acharam desse visual bem polêmico da Yodo. O Ikemoto, quando é para desenhar essas mulheres, ele está com a cabeça pensando em outras coisas, hein galera? Mas enfim, após isso eles ficam observando e o Konohamaru fala que lá estão eles. Então vemos os Shinjus, que é simplesmente o Ryu e a Matsuri. E aqui o capítulo 16 acaba, ou seja, vai rolar uma treta aqui muito maneira. E com certeza o próximo capítulo aguarda muita coisa boa. Então comenta aí o que vocês acharam desse capítulo. Eu particularmente gostei demais. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho e deixar o seu like, porque ajuda bastante. Tamo junto e é nóis.